Tem uma pergunta que assombra a mulher depois que ela passa dos 50 anos, mas que a gente esconde até de nós mesmas. E a pergunta é: quem sou eu agora? E qual o sentido da minha vida? Você olha ao redor, a casa está mais silenciosa, as obrigações de antes já não existem e você se sente perdida? Olha, eu levei 20 anos para entender que a busca por sentido na vida não é o fim, é o começo. E hoje eu vou te ensinar em poucos minutos o que me custou décadas de angústia com essa pergunta. Talvez você tenha passado décadas com a agenda cheia, ou seja, o despertador tocando cedo, a correria com os filhos, o compromisso no trabalho, o cuidado com o marido. Uma vida inteira sendo o pilar de tudo. Você era a mulher que resolvia, que cuidava, que fazia as coisas acontecerem sem esperar agradecimento, sem nem perceber o quanto carregava. E fazia com amor, porque era o que fazia sentido para você. Era o que você conhecia. Porque, sendo necessária, tinha um peso que se confundia com identidade. Para muitas de nós, cuidar dos outros era a linguagem mais fluente que tínhamos. Não fomos ensinadas a falar de nós mesmas, dos nossos sentimentos. Fomos ensinadas a ser úteis e fomos tão boas nisso que acabamos esquecendo que utilidade e identidade são coisas diferentes. Identidade é quem você é quando ninguém está precisando de nada. A casa está quieta, a agenda está vazia, quando não tem nenhum papel a cumprir. E aí vem a pergunta mais honesta: você sabe quem é esta mulher? E ninguém te avisou que este dia chegaria, não é mesmo? E talvez seja por isso que a virada após passar a barreira dos 50 anos dói tanto. Porque a virada não avisa. E ela chega de formas diferentes para cada mulher. Só que o efeito é parecido para todas. Então, de repente a vida muda o roteiro. Pode ser a aposentadoria, os filhos que saem de casa, uma separação ou até a despedida de quem caminhava ao seu lado. E você se vê em casa sem saber o que fazer com tantas horas de silêncio à frente. Aí o telefone toca menos, o café da manhã fica silencioso, a casa ficou grande demais, não é? O barulho que antes te cansava virou uma falta que dói no peito. Se foi uma separação, você sente a dor de uma história que você acreditou que duraria a vida inteira e a sensação de se representar ao mundo como uma mulher só. A agenda que antes não tinha espaço, de repente tem páginas em branco. E nesse espaço vazio, nesse intervalo que o mundo deixou entre o que você era e o que ainda não sabe que pode ser, seja você uma mulher que já passou dos 50, dos 60, 70 ou 80 anos, que aquela pergunta volta: quem sou eu agora que ninguém precisa de mim como antes? Eu tenho mais de 60 anos e conheço este silêncio e o significado desta pergunta, porque houve um período da minha vida em que eu ficava sentada na mesa de cozinha, de manhã, com o café esfriando na minha frente e olhando para o nada, totalmente desorientada. E aí eu pensava, bom, eu tinha feito tudo certo. Cuidei dos filhos, da carreira profissional, da casa, e de repente aquela estrutura mudou. E aí eu me perguntava, e agora? E eu? Onde é que eu estava em tudo isso? Me lembro de um sábado de manhã que a casa estava vazia. Os filhos crescidos já estavam morando nas suas próprias casas. Eu tinha o dia todo pela frente e eu não soube o que fazer. Eu fiquei andando de cômodo em cômodo como se estivesse procurando alguma coisa que não sabia nomear. Eu liguei a televisão só para ter um pouco de companhia. Liguei para uma amiga sem ter nada para dizer, porque o silêncio tinha um peso que eu ainda não sabia carregar. E a coisa mais difícil foi, eu sentia que não tinha direito de sofrer. Afinal, minha vida era boa. Eu não estava doente, meus filhos estavam bem, eu devia estar feliz. E essa culpa de não estar feliz tornava tudo ainda mais pesado. Eu demorei para entender que não era fraqueza o que eu sentia. Era uma crise de identidade legítima, uma das mais comuns e menos faladas na vida das mulheres, porque nós somos criadas para sermos fortes, para seguirmos em frente, para não reclamar, para encontrar sentido no cuidado dos outros. E quando esse cuidado muda de forma, a gente fica sem chão. O que vou compartilhar com você agora não está em nenhum manual, está na vida real, na minha e na vida de muitas mulheres que acompanhei em terapia ao longo dos últimos anos. E começa com uma verdade que demorei tempo demais para aceitar.
Esse silêncio não é o fim da sua história, é a primeira página da fase mais importante que você vai viver. Eu cometi um erro que vejo muitas mulheres cometendo. Achei que o sentido da vida era algo grandioso, um momento cinematográfico na minha própria vida. Mas o sentido não é um destino, ele é um caminho. E ele se constrói em escolhas pequenas, repetidas, feitas com intenção. Está nas coisas que parecem simples e que por isso às vezes descartamos. Olha só, uma vez uma amiga me perguntou o seguinte: o que você faz que é tão bom, que você gosta tanto, que te faz esquecer o tempo? Ou seja, você não vê o tempo passar. E eu percebi que em mais de 5 décadas de vida eu nunca tinha me feito essa pergunta. Eu tinha talentos engavetados, vontades e sonhos silenciados porque achava que não eram coisas práticas ou que tinha passado da hora de fazer tudo isso. E aí eu fui adiando tanto que me esqueci deles. O que aprendi foi que existe uma pressão enorme da mídia, das redes sociais, das conversas, para que a mulher que já passou dos 50 anos se reinvente, comece do zero, seja outra pessoa, ou seja, invalidando o que ela foi até aqui. Mas isso não é verdade. Você precisa ressignificar o que viveu, integrar as escolhas certas e as erradas, os amores, as perdas, os anos de entrega e as dúvidas. Enfim, de tudo que faz parte de quem você é. E é exatamente essa mulher, com toda a sua história, que tem algo raro e valioso a oferecer, a sua sabedoria de vida. Então, a pergunta certa é: quem eu sempre fui que ficou esperando para aparecer? A mulher que você vai ser agora não é a que o mundo espera. Não é a versão jovem tentando se provar. É a mulher que você, com tudo que viveu, errou e aprendeu, está pronta para ser. O tempo mais precioso da sua vida não é o que passou, é o que começa hoje, quando você finalmente se coloca em primeiro lugar. E eu sei que parece difícil acreditar nisso quando o silêncio na sua vida pesa. Mas pensa comigo, pela primeira vez em décadas você tem tempo, tem espaço, tem a possibilidade real de escolher não o que os outros precisam, não o que a agenda impõe, mas o que você de fato quer. Essa é uma riqueza que mulheres mais jovens ainda não têm e que muitas vezes a gente não reconhece como riqueza porque foi condicionada a só se sentir útil quando está servindo. Mas você não é útil apenas quando cuida dos outros. Você tem valor quando existe para si mesma. Então eu aprendi uma lição bem importante, que pequenos começos criam grandes transformações. Ou seja, não espere estar pronta, não espere o momento certo, a condição ideal, a coragem perfeita. Ela não vem antes de você começar alguma coisa, ela vem durante a execução de alguma coisa que você goste. Comece com aquela pergunta que minha amiga me fez: o que você faz que é tão bom, que é tão gostoso, que te faz esquecer o tempo? Você não vê o tempo passar. Pode ser pintura, escrita, jardinagem, dança, culinária, viagem, voluntariado, um estudo. Pode ser algo que você nunca fez, mas sempre quis fazer. Pode ser algo que você fazia antes e abandonou. Pegue isso e dê um passo, só um. Não precisa ser grandioso, mas precisa ser real. Uma mulher que acompanho começou a escrever cartas, sem nenhum destino certo. Hoje ela tem um grupo de leitura que ela criou e que reúne 12 mulheres toda semana. Nenhuma delas sabia que precisava daquilo antes de começar. Então, o caminho se abre quando você começa a andar, não antes. E a mulher que você vai ser a partir de agora não é a versão jovem tentando se provar para alguém. Não é a mulher que o mundo ainda insiste em encaixar numa caixinha chamada certa idade. E também não é a sombra do que você foi. É a mulher que você, com tudo que viveu, com cada erro que te ensinou, com cada perda que você sofreu, com cada amor que você viveu, está finalmente para ser a mulher que você realmente é. Uma mulher plena, inteira, que se aceita inteira e incondicionalmente, que aprendeu o auto-amor, o autocuidado. Uma mulher que finalmente se vê e se aceita exatamente como é. Não existe idade certa para começar, existe a escolha. Existe um momento em que você olha para dentro de si e diz: eu não terminei nada, eu estou começando a viver realmente a minha vida.
porque sinto que despertei a minha consciência para mim mesma. O tempo mais precioso da sua vida não é o que passou, é o que começa hoje, no dia em que você para de se colocar em último lugar e decide que a sua vez chegou. Não como egoísmo, mas como justiça, como seu direito legítimo de viver plenamente o sentido da sua vida e de mais ninguém. E é assim que você, inteira para você mesma, se relaciona melhor e de forma honesta com todos à sua volta, sem máscaras, sendo realmente quem você é, para você e para o mundo. Desta forma, nasce a mulher que pode e deve compartilhar com o mundo a sua sabedoria de vida. E este é o sentido da vida. Ou seja, aprender as lições que a vida nos traz e compartilhar com as outras pessoas. E isso é maravilhoso. Te convido a experimentar. E se essa conversa chegou até o seu coração, eu quero te pedir uma coisa muito simples. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com uma amiga, com uma irmã, com aquela mulher que você conhece que também carrega essa pergunta em silêncio. Às vezes a coisa mais generosa que podemos fazer é dizer: você não está sozinha. Porque essa solidão silenciosa que muitas mulheres sentem nessa fase da vida é muito mais comum do que parece. A gente não fala, a gente esconde atrás de um sorriso, de uma frase de força, de um "estou bem, graças a Deus", e vai carregando. Mas quando a gente encontra outra mulher que nomeia o que a gente sente, algo se quebra por dentro, de um jeito bom, de um jeito que alivia. Então, compartilhe este vídeo, porque você pode ser quem chega na hora certa para alguém que precisava ouvir exatamente isso hoje. E me conta aqui nos comentários, eu quero muito te ler. O que te faz esquecer o tempo? Pode ser algo que você já faz, que você abandonou, um sonho que você nem se lembra mais. Me conta, sem julgamento, com todo o espaço que você precisar. E obrigada por ter ficado aqui comigo até o final. Isso significa muito mais do que você imagina. E você não está sozinha. Você não está no fim. E o melhor, eu digo isso com toda a convicção que tenho. O melhor ainda está por vir na sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.